Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre biotecnologia do DNA recombinante. Mas o que é biotecnologia do DNA recombinante? DNA recombinante são moléculas de DNA que possuem fragmentos de DNA derivados de duas ou mais fontes, geralmente de espécies diferentes. Composto por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato de enorme tamanho e monotonia química, era geralmente analisada por meios indiretos como a sequência de proteínas e análise genética. A partir da década de 70, novas técnicas foram criadas para análise, isolamento e purificação desses compostos. Muitas dessas técnicas são provenientes de ramos como microbiologia, bioquímica, imunologia e genética microbiana. Depois disso, o DNA tornou-se uma molécula fácil de ser analisada. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas de ampla aplicação. Pode ser usada para estudar mecanismos de replicação e expressão genética, na determinação de sequência de um gene ou no desenvolvimento de novas culturas microbianas capazes de resistir a certos antibióticos ou transmitir determinadas características. A origem do termo clonagem molecular vem da genética bacteriana, que considera uma colônia de bactérias como um clone, pois todos os indivíduos são geneticamente idênticos à bactéria inicial. Essa é a técnica central da tecnologia do DNA recombinante. Ela consiste no isolamento e propagação de moléculas de DNA idênticas. Há pelo menos dois estágios importantes: elaboração do DNA recombinante e inserindo o DNA recombinante numa célula. Sobre a elaboração do DNA recombinante, um inserto é ligado ao vetor para formar o DNA recombinante. E enquanto inserindo o DNA recombinante numa célula, podemos dizer que, numa célula hospedeira compatível, é introduzida a molécula de DNA recombinante, num processo chamado de transformação. O DNA bacteriano pode se recombinar com o DNA humano, vegetal ou de qualquer outra espécie, abrindo a possibilidade de clonar ou isolar proteínas das mesmas. Sobre as enzimas de restrição. Para que fragmentos de DNA possam ser selecionados, as chamadas enzimas de restrição são utilizadas. As enzimas de restrição ou endonucleases de restrição são divididas em várias classes, dependendo da estrutura da atividade e dos sítios de reconhecimento e clivagem. O interesse por tais enzimas aumentou em 1973, quando se percebeu que elas poderiam ser usadas para fragmentar o DNA, deixando extremidades de fitas simples de DNA, que permitiam a ligação de outros fragmentos. As enzimas do tipo 2, a mais importante na tecnologia do DNA recombinante, são proteínas monoméricas ou diméricas e clivam o DNA no mesmo sítio do seu reconhecimento. O sítio de reconhecimento deste tipo de enzima é normalmente uma sequência palindrômica, ou seja, ela tem um eixo de simetria e a sequência das bases de uma fita é a mesma fita complementar, quando lida na direção oposta. Atualmente, mais de 1.000 enzimas de restrição já foram identificadas. Sobre o processo de geração do DNA recombinante. Os pesquisadores querem estudar um gene que produz uma proteína que não se cabe à função. Os pesquisadores recortam do DNA um gene de interesse. Esse fragmento de DNA contendo a gene é multiplicado por PCR de DNA, sem o uso de um organismo vivo, por exemplo, Escherichia coli bactéria ou leveduras, para obter várias cópias do mesmo fragmento ou da mesma informação. A mesma enzima que clivou o gene do DNA é utilizada para clivar o plasmídio bacteriano. Lembre-se que o fragmento de DNA, ao ser clivado, gera pontas adesivas, que são complementares ao plasmídio, se este for clivado com a mesma enzima. A seguir, o plasmídio clivado é misturado com os fragmentos de DNA. É uma enzima chamada ligase cola os fragmentos ao plasmídio, produzindo o chamado DNA recombinante. Isso feito, o DNA recombinante é introduzido em uma bactéria hospedeira. A bactéria hospedeira é colocada em um meio nutritivo seletivo. Apenas aqueles que possuem o DNA recombinante crescem formando colônias.
Após muitas gerações de bactérias, o produto da expressão dos genes, as proteínas desejadas, são purificadas das bactérias. Sobre o protocolo para o DNA recombinante. O primeiro passo desse protocolo diz respeito à caracterização do gene de interesse. Após isso, é iniciado o processo de isolamento do DNA do organismo que contém o gene. A esse organismo é dado o nome de organismo doador. Assim, após a caracterização e o isolamento do DNA de interesse, é iniciado o processo de extração, onde uma enzima de restrição isolará o fragmento de DNA e então ocorre a clivagem. Após isso, os fragmentos frutos da clivagem são ligados a uma outra molécula de DNA, que, assim como os plasmídios bacterianos, necessariamente tem uma replicação autônoma. Essa molécula será denominada vetor de clonagem e atuará como portadora dos fragmentos de DNA. Dessa forma, ocorrerá a formação de molécula de DNA recombinante. Depois que se obtém uma molécula de DNA, que será capaz de codificar uma proteína de interesse, será necessário que o vetor se perpetue até que ocorra a reprodução de proteína de interesse. Para isso, será necessária uma célula que atuará como hospedeira. Nela será introduzido o vetor recombinante por um processo denominado transformação. Nesse momento, as células hospedeiras serão branqueadas, onde crescem em colônias separadamente. Nesse processo, uma célula individual transformada com um vetor recombinante se dividirá em milhões de células, portando o vetor recombinante. Essa população é denominada de clone de DNA. Dessa forma, o hospedeiro amplificou a molécula recombinante de interesse. Depois que se obtém um clone de interesse, o último passo será submeter o clone a uma série de análises que permitem verificar se a construção recombinante em um hospedeiro será capaz de expressar quantitativamente e qualitativamente a proteína de interesse. Enzimas de restrição fazem a digestão do DNA do organismo doador e do vetor. Então, o vetor já linearizado e o fragmento de interesse serão ligados e então passará a ser a célula hospedeira apropriada e a partir dessa célula que ocorre a expressão de proteína de interesse.